levantar e ler esse texto, do verso 1 em diante. Já todos têm, não é? Sim. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a Os mim... limpos, né? Os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram um pouco. Falta para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, para que a soberba os cerca, como um colar. Vestem-se de violência. Amém. Só até aqui. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a inveja. Inveja. Ciúme é uma coisa, inveja é outra coisa. Inveja é ódio, desgosto, porque você não tem o que fulano tem. Isso é inveja. Se eu recebo uma bênção de Deus, então isso causa inveja. Ciúme é uma coisa que eu tenho um jumento muito bonito, muito bom, e etc. Então, eu não quero que ninguém monte naquele jumento. É ciúme. É ciúme que eu tenho pelo que é meu. E assim por diante. Mas nós vamos falar sobre inveja. A inveja é um mal que atormenta muita gente. Quase todo mundo, em todas as nações da Terra, tem inveja. Uns mais, outros menos, mas sempre há inveja. Inveja é um mal infernal, composto de dois espíritos. Não esqueçam isto. Dois espíritos. Espírito do ódio e espírito do desgosto. Do ódio, da raiva, da ira contra fulano, porque eu não tenho o que fulano tem. Desgosto, porque ele tem o que eu não tenho. Então, é um desgosto e é um ódio. O ódio provoca males sem fim, a ponto de pessoas, movido por inveja, fazer feitiçarias contra outro, como foi o caso de Daniel e etc. Como foi o caso de Cristo. Mataram Jesus por inveja. Pilatos reconheceu isto,
que, por causa da inveja, levaram Jesus, levantaram calúnias contra ele e por isso mataram a Jesus. Inveja porque o Senhor Jesus era dono de uma situação de louvor, de glória. Jesus fazia o que eles não faziam, não tinham poder de fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus, por várias vezes, disse aos seus algozes que ele era o Cristo, mas eles não acreditaram e por isso mataram Jesus. Os irmãos de Jesus, por exemplo, eles passaram a crer em Jesus depois da ressurreição dele. É que eles passaram a crer em Jesus. E assim por diante. Esse foi o resultado da inveja. Na igreja também se vê inveja. Inveja, ódio, ou passa a odiar o seu irmão por causa do cargo, da função que ele exerce. E o desgosto porque ele está naquele cargo e eu não estou. Então, por isso, a inveja. Mas a inveja traz resultados funestos. A pessoa possuída de inveja termina adoecendo mais cedo e morrendo mais cedo. Vocês querem ver o resultado disso? Passem a observar que as pessoas que têm inveja passam a morrer mais cedo e também adoecer mais cedo. Este Salmo 73 fala do invejoso. Vocês querendo saber melhor o resultado de uma inveja ferrenha, vocês podem ler esse salmo em casa. Nós temos vários textos bíblicos que falam de inveja, mas este salmo vai tão direto ao assunto que este sacerdote, por nome Asaf, ele foi usado por Deus para fazer vários salmos e vários cânticos de Israel. Acontece que ele foi possuído de uma contrariedade de ver essas pessoas que têm inveja, não, que são soberbas, porque a pessoa que tem inveja é soberba, é orgulhosa, é presunçosa, adquire os primeiros lugares com facilidade. Então, eles adquirem o primeiro lugar em tudo, porque são pessoas invejosas e sabem conquistar a amizade dos grandes. Então, essas pessoas
o fim delas é triste. Eu quando trabalhava na consultoria jurídica da Presidência da República, o doutor Igor Tenório, que era o chefe geral, gostava muito de mim. E ele me chamava de irmão. Às vezes eu ficava até tarde da noite com ele nas ovas, porque ele preferia que eu ficasse lá para ajudá-lo a fazer alguma coisa, algum trabalho. E por isso eu adquiri muita amizade com ele. Cheguei a ponto de ir à casa dele, a convite dele e etc. O chefe da secretaria, foi aposentado, foi embora. E uma mulher, esposa do gerente, do diretor da Caixa Econômica Federal. Ele era político. Então foi uma batalha ferrenha. Ela lutou contra mim e eu contra ela. Mas ela terminou vencendo. Por quê? Porque ela tinha o que eu não tinha, força política. Então ela ganhou a batalha. E eu saí da consultoria. O chefe, doutor Igor Tenório, me deu carta branca para assinar os meus pontos durante a semana para me aliviar a cabeça. E assim aconteceu. Eu fiquei alguns meses recebendo dinheiro do governo sem trabalhar. De forma que, quando foi um dia, houve um anúncio. Ela anunciou: a minha filha está com febre da meningite. E ninguém podia se aproximar dela, porque a meningite pega de uma pessoa para outra. Mas eu fui lá, visitei a filha dela, orei por ela. E ela ficou, pelo menos aparentemente, a minha amiga. Portanto, o invejoso é assim. Por pouco a filha dela não morreu. De maneira que nós temos na Bíblia Sagrada vários exemplos de invejosos que perderam até a vida. Portanto, meus amados, a inveja só se vence com uma coisa: com oração. Nós vencemos a inveja com oração. Glória a Jesus. Nós, quando oramos por invejoso que está nos atacando, aquela pessoa termina desvanecendo daqueles ataques e faz as pazes com a gente. Portanto, quando alguém se levantar contra um de vocês, mesmo da igreja, aqui nós somos pouquinhos,
não há, por exemplo, problema de invejas, porque nós somos poucos. Mas quando a igreja é grande, vocês não sabem o que acontece lá atrás, de maneira que é um problema. E isso só com oração nós podemos vencer e acabar com a inveja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só com oração Glória a Jesus. nós vencemos isso. Eu tinha um vizinho que era membro da mesma igreja que eu pertencia lá em Taguatinga, Distrito Federal. E acontece que a filhinha dele, pequenininha, a Ruth nesse tempo era também pequena, e elas gostavam de brincar juntas. E era um dia de domingo, e eu não fui à igreja nesse dia de manhã na escola dominical, porque eu recebi um chamado de uma outra cidade para expulsar um demônio muito perigoso. E eu fui. E aquela menina foi brincar com a minha filha. Ela deu vontade de voltar para casa. Começou a chorar. E a Maria foi abrir a porta para ela. Acontece que o irmão dela ia passando e disse que eu tinha batido naquela menina. No entanto, eu estava em outra cidade, expulsando o demônio. Vocês estão vendo como é que o demônio faz? Então, ele ficou aborrecido comigo. E passou uns 15 dias sem falar comigo. Ele, a mulher e os filhos. E toda madrugada eu estava de joelho com a Maria para Deus desfazer aquilo, porque conversa não adiantava. Então, que o Senhor falasse com eles. Glória a Deus. Quando foi um dia que completou 15 dias, que nós estávamos em oração, ele chegou lá em casa de noite com os filhos. Ele, a mulher e os filhos. Chegou um dia de noite lá em casa pedindo perdão, porque o filho dele disse para eles, os pais, que ele havia mentido, que eu não tinha feito aquilo. No entanto, eu estava em outra cidade. Como é que eu estava em outra cidade e podia bater na menina que estava aqui, dentro da minha casa? A Miriam não quis perdoá-lo, porque achou aquilo uma coisa absurda. Mas eu disse para ela, perdoa-o, porque senão você fica com essa culpa. E acontece que ela perdoou. E ficamos em paz. Acabaram-se os problemas. Então, nós temos exemplos na Bíblia sobre invejosos. Você examinando a Bíblia cuidadosamente, vendo as referências, você vai encontrar pessoas que tiveram inveja
de outro. Uma pessoa que teve inveja de Abraão foi Ló. Teve inveja de Abraão. No entanto, parece que não, porque Ló era sobrinho de Abraão, mas ele teve inveja de Abraão, porque os pastores de Abraão usavam um poço que os pastores de Ló queriam usar também. Naquele tempo, quem cavava um poço podia-se dizer que era um rei, porque os poços eram fundos e, quando não usavam escadas, era uma corda muito comprida. Vocês sabem a maneira de tirar água de um poço. De maneira que Ló foi invejoso por causa disso. Então, Abraão disse: olha, a terra é grande. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Escolhe uma terra que te agrade. E ele se agradou muito das campinas de Sodoma, e porque eram verdejantes, não havia problema de escassez de alimento para os animais. E então Ló preferiu as campinas de Sodoma e Gomorra. E Ló ficou em Berseba. Acontece que Ló foi obrigado a sair daquela campina porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra e ele perdeu até a mulher. Vocês estão vendo o que acontece com os invejosos? É uma coisa terrível, inveja. Quando a gente se humilha diante de Deus, Aleluia. E procura os pés dele para resolver esse assunto, Deus vê a sinceridade que há na gente e resolve o problema em nosso favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, se isso acontecer com algum de vocês lá fora, vocês sabem o recurso, os pés de Jesus. Ele resolve. Glória a Deus. Nos trabalhos é a mesma coisa. Cobra engolindo cobra. Mas, se nós formos falar sobre inveja, vai tomar muito tempo. Então, eu quero continuar o assunto do arrebatamento da igreja, porque é muito importante. Nós estamos na época do fim, aqui são poucos dias que a igreja está passando. A igreja pode ser arrebatada agora de noite. Aleluia. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a verdade é que nós somos avisados assim por Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós não sabemos a hora, nem o dia, nem o mês, nem o ano, mas pode ser agora. Glória a Deus. Pode ser daqui a pouco que haja o arrebatamento. E se vocês estiverem, se nós estivermos prontos, então subiremos todos. E se não estivermos prontos, todos
alguns vão ficar. Portanto, eu acredito que todos aqui estejam com as lamparinas acesas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15. No culto passado, ou seja, na terça-feira passada, nós estudamos sobre a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante. Fala-nos explicitamente sobre o arrebatamento. Primeiramente, os que morreram em Cristo, desde Adão até aquele momento, ressuscitarão primeiro em corpo glorioso. Segundo, os vivos que ficarem, que não morrerem, serão transformados e juntos, mortos com os vivos, subirão ao encontro do Senhor nos ares, lá nas nuvens. Cristo ficará nas nuvens, aguardando os anjos recolherem mortos e vivos, e então subiremos todos ao encontro do Senhor. Esse é o arrebatamento. Vai ser um barulhão para os crentes que forem arrebatados. Os que não forem arrebatados não ouvirão nada. Tudo vai correr em silêncio. O arrebatamento quer dizer tirar com força, arrancar com força, arrebatado. Então, esse é o arrebatamento. Vai ser numa hora que ninguém sabe, num dia e mês e ano que ninguém sabe. Só Deus é quem sabe. Dizendo Jesus Cristo que nem ele sabe. Agora ele sabe. Por quê? Porque ele está transformado. Ele cumpriu a obra que o Senhor Deus Pai lhe encarregou. Agora ele sabe. Agora ele sabe. Eu acredito assim. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que ele sabe. Ele sabe porque ele cumpriu à risca todas a vontade do Pai. Então ele não falhou em coisa alguma. Ele sabe. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele é que não diz, mas vai chegar a hora, quando estiver pertinho do arrebatamento da igreja, segundo está escrito no capítulo 2, do capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos que Eliseu sabia a hora que Elias havia de ser arrebatado por cima da sua cabeça. E os profetas, filhos dos profetas, sabiam também
E quando ele chegava naquele lugar, eles diziam: tu sabes que o Senhor Deus vai arrebatar o teu senhor Elias por cima da tua cabeça hoje? E ele dizia, Eliseu respondia: também eu o sei. Calai-vos, fiquem calados. Então vai chegar o dia e a hora em que aqueles crentes fiéis que fazem de Deus, por Deus, alguma coisa aqui na terra, então vão saber o dia do arrebatamento, porque o Espírito vai cochichar no ouvido deles, vai dizer: hoje é o dia do livramento da minha igreja. Aleluia. Né? Então, muitos vão ficar sabendo, muitos em todo o globo da terra vão ficar sabendo. Outros só saberão por boca daqueles. Mas o Espírito vai cochichar no ouvido daqueles que estiverem bem ligadinhos com Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto no capítulo 15, de 1 aos Coríntios, do verso 51 em diante. Irmã Júlia, fique de pé e leia do versículo 51 até o final do capítulo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu argueiro? O teu aguilhão. Aguilhão, onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Amém. Na terça-feira da semana passada, nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, até o final do capítulo. São poucos versículos. E agora nós estamos lendo em 1 Coríntios, capítulo 15,
do verso 51 a 56. Portanto, meus irmãos, vai ser assim como Paulo descreveu para os coríntios. Vai ser desse jeito. Aqui fala sobre a última trombeta, mas aqui é um erro de tradução. Última trombeta, que a última trombeta dá-se a entender que é lá no Apocalipse. Desta carta de 1 aos Coríntios para o Apocalipse tem alguns anos. Tem alguns anos de diferença. Então, aqui fala a última trombeta. É porque neste processo de ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, são duas trombetas. Uma, primeiro, toca para levantamento dos mortos, desde Adão até aquele dia. Segundo, a última trombeta, quer dizer, a segunda trombeta, vai soar para a transformação dos vivos. Mas é um sonido tão forte que se ouve no globo da terra todinho. Glória a Deus. Quem é que pode soprar uma trombeta para se ouvir na terra toda? Ninguém. Glória a Jesus. Ninguém. Nem mesmo os aparelhos eletrônicos têm essa capacidade de fazer isso, mas Deus tem. Aleluia. E essas trombetas são tocadas por um arcanjo. Glória a Deus. Arcanjo quer dizer mais do que anjo. Arcanjo. Portanto, nós temos que crer na revelação bíblica. Na revelação bíblica. Na corrupção que aqui fala-se do corpo físico. Quando é transformado, vai para a incorruptibilidade. Passa do corruptível para a incorruptibilidade. Doença não entra. Doença nenhuma pode entrar num corpo glorificado, num corpo ressuscitado. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Nem dor de cabeça, Glória a Jesus. nem dor de unha não acontece mais. Muita gente sofre de fungos, mas os ressuscitados e os transformados, acabou-se. Acabou-se fungos. Não tem. Pode ir doente de fungos lá para cima, mas lá para cima, não. Vai ficar o fungos aqui embaixo. Glória a O Jesus. fungos vai ficar aqui embaixo. E a pessoa sobe inteiramente livre. Livre de Glória a câncer, Deus. dor de estômago, dor de cabeça, dor de ouvido, nada pode atingir. Agora, uma das coisas que nós temos que observar é o seguinte: Adão e Eva escolheram o fruto da ciência do bem e do mal para comer e deixaram a árvore da vida. Se eles tivessem escolhido o fruto da árvore da vida, sabe o que aconteceria? Nós não morreríamos. Nós não morreríamos, mas ficávamos velhinhos, ficávamos aquela bolinha
de gente sofrendo até hoje, desde Adão até hoje. Ficaria sofrendo aqui na terra. Era um vegetal, mas ficaria vivo, não morreria. Mas Deus determinou a morte física para nos livrar desse grande mal. Então, quando nós formos ressuscitados ou transformados, chegarmos lá em cima, é lá em cima, não é aqui embaixo, lá em cima, porque a árvore da vida foi transportada lá para cima, Glória a Deus. a árvore da vida. Glória a Jesus. Tanto que o lugar do Éden, em que Adão pisou com seus pés e viveu lá muito tempo, hoje é uma terra seca. Por quê? Porque ali foi o lugar da maldição mundial. O pecado entrou na terra. Então, é um pedaço de terra seco. Vocês estão ouvindo? Sim. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pois é. Nós temos muita coisa que aprender com a Bíblia. Vocês, por exemplo, têm que se acostumar com mensagens fortes. Aleluia. Aleluia. Com mensagens fortes, porque vocês estão acostumados a tomar leite. Glória a Deus. Tomar leite, leite, leite. Leite, leite, leite de manhã, leite de tarde, leite de noite. Agora não, agora mudou. Agora é comida grossa. É feijão com carne de porco, com orelha, com isto, com aquilo, carne de boi, mocotó, comida pesada. São mensagens fortes Aleluia. que vai até o espírito. Glória a Jesus. E aqueles crentes que estão acostumados a tomar só leite, se escandaliza e diz, eu não fico nessa igreja. Eu não fico. Eu não fico nessa igreja porque o pastor gosta de dar recado. Não. Meus irmãos, nós temos que comer comida grossa, comida pesada. Glória a Deus. São mensagens que nós temos aqui nas Escrituras, mensagens fortes, que os crentes acostumados a beber leite não suportam. Glória a Deus. Vocês vão se acostumando logo. Aleluia. Vocês vão se acostumando logo. São Paulo chegou a ponto de entregar para Satanás. Muita gente não sabe disso. Muitos crentes não sabem disso. Mas São Paulo chegou a entregar uma pessoa a Satanás. Para não aprender, para não blasfemar mais. Portanto, meus irmãos, nós temos que aprender a ser fortes. Aleluia. Aleluia. Glória a Ainda Deus. ontem Deus chamou
uma mulher lá de Califórnia. Não diga que tu és fraca, porque isso é feio. Isso é feio diante de mim. Fraco, fraca. Que fraca? Você não é fraca. Você não diz que tem a mim? Quem me tem é forte. Aleluia. Glória a Jesus. Quem me tem é forte. Glória a Jesus. Aleluia. Quem não me tem é que é feio, é fraco. Glória a Jesus. Irmãos, se eu fosse contar para vocês o que eu já passei, eu digo para vocês sem medo de errar, eu sou um apóstolo. Aleluia. Porque nenhum pastor daqui tem o dom que eu tenho. Glória a Jesus. Mas eu não ando dizendo que eu sou um apóstolo. Eu não ando dizendo por quê. Porque esse título quem me deu foi o Senhor. Aleluia. Só Ele pode tirar. E foi confirmado por 2 pastores aqui, pastores americanos. E um deles disse para minha mulher: você sabia que seu marido é um apóstolo? E ela disse: não. Pois é um apóstolo. O Senhor chegou a me dizer que ele é um apóstolo. Aleluia. Portanto, meus irmãos, eu já disse isso aqui de joelho. De joelho. Eu quero contar uma das façanhas. Foi anteontem, de domingo para segunda. Eu lutei com um demônio. E ele procurou minhas pernas para se enrolar nas minhas pernas. E eu dei um chute nele. Eu dei um chute nele e chamei ele de sacripanta. Seu sacripanta. E ele correu e ficou de longe, só dizendo: sacripanta és tu. Eu digo: eu não, és tu. Sacripanta é uma palavra pesada. Pesada. O que quer dizer? Sacripanta quer dizer, é um sujeito sujo, nojento, que ninguém o suporta. E então Ele ainda respondeu para trás? não respondeu mais. Na primeira vez ele respondeu para trás? A primeira vez ele disse que sacripanta era eu. O Senhor não clamou o sangue de Jesus para expulsar ele? Não, Misericórdia. não, porque Deus me deu o poder de expulsá-lo. Portanto, irmãos, uma ocasião, Meu Deus. antes da Maria morrer, ela estava enfrentando uma ventania muito grande. E ela estava para cair. E eu segurei na mão dela e disse: vamos. Aí fomos até o fim. Ficou a ventania para trás. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. A primeira vez que eu tive um confronto com o inferno. Vocês querem ouvir? Foi terrível. Mas eu tive um confronto com o inferno. Eu cheguei no espírito. Cheguei no batalhão deles, nas alfas deles. Era construída de barro, de cima a baixo. E eu entrei, mas saiu tanto demônio que não foi brincadeira para me atacar. E eu clamava o sangue de Jesus e eles caíam pelo chão e rebolavam assim. Eram os rolos. Mas foi uma guerra que eu fiquei suado. Fiquei suado. Mas Deus venceu comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus venceu comigo. Aí, passado um tempo, aconteceu isso outra vez. E Deus me deu vitória. Aleluia. Passado um tempo, veio a terceira vez. Deus me deu vitória. Aleluia. Deus me deu vitória. Demônio de todo tamanho, de todo tipo, que saiu para me enfrentar. E só com o sangue de Jesus eu venci a todos. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Portanto, irmãos, o arrebatamento da igreja é isso aqui. É isso aqui, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante. Nós ainda temos alguns minutinhos e eu quero aproveitar esta oportunidade para ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Pastor, ao primeiro ou ao segundo? 2 Tessalonicenses. Ok. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmã Miriam, fique de pé e leia do versículo 1 em diante. Devagar. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Um momentinho. Trata-se do arrebatamento. Nós rogamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Reunião. Nós não fazemos reunião aqui na igreja? Yes. Esta é uma reunião. Assim,
nós vamos ter uma reunião com o Senhor lá em cima. Glória a Deus. Jesus. Lá em cima, uma reunião com Ele. Vai durar 7 anos. A terra vai ficar aqui num caos. E nós vamos estar em gozo, Glória a Deus. Aleluia. lá em cima. Então, uma reunião com Ele. Lá nós vamos ter a ceia, a última ceia. Lá nós vamos ter o galardão, receber o galardão. Lá nós vamos ser apresentados ao Pai. É a última parte. É quando o Senhor estiver para descer de volta aqui, para reinar. A igreja vem com Ele. Nós viremos com Ele, Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. mas em corpo transformado, invisível. Glória a Jesus. Ninguém vai nos ver. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só se nós quisermos. Muito bem. 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? Não é o arrebatamento. O dia de Cristo é que Ele vai descer para tomar posse do reino das nações Aleluia. e tocará seus pés no Monte das Oliveiras. Glória a De onde ele subiu, ele vai descer e tocar os seus pés. Glória a E Deus. quando ele tocar os seus pés, Glória a Jesus. só o toque dos pés dele Aleluia. no Monte das Oliveiras, o monte vai se partir em 4 partes. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Glória a Jesus. E vai se tornar um vale muito grande, Glória a Deus. uma planície muito grande. Para quê? Para ele reunir os líderes das nações, os líderes das nações para serem julgados em vida. Glória a Deus. E aqueles que forem achados bodes serão lançados no lago de fogo em vida. Só com o sopro dele Glória a Jesus. vão ser lançados no lago de fogo. Que sopro! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. 3. E os que forem achados ovelhas, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Mas esses líderes de nações, deputados, senadores, presidentes, secretário disto, assessor daquilo, que forem contra Israel, vão ser lançados no inferno. E os que forem a favor de Israel, os que estiverem sido a favor de Israel, naquele tempo, enquanto tiverem vida, irão participar do milênio de Cristo na Glória a terra. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vai haver muita coisa, muita mudança. Uma das mudanças que vai acontecer é que a cidade de Israel, a capital de Israel, de Jerusalém, é cheia de altos e baixos.
mas é uma cidade que vai ficar plana. Com a descida de Jesus, sem alterar nada de infraestrutura. Sem alterar nada. Vai ficar uma cidade plana. Toda plana. E de noite vai haver uma cobertura de fogo Glória a Deus. que vai abranger a cidade toda por cima. E durante o dia aquela nuvem para evitar o calor do sol. Vai se tornar uma cidade fresca. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E o sol vai ser consertado, porque o sol está doente. Glória a Jesus. E ele vai consertar o sol e o sol vai brilhar 7 vezes mais do que brilha. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode continuar. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia Amém. Só até aí. e manifeste o homem do pecado, Sim. o filho da perdição. Apostasia. Quando se fala em apostasia, fala-se de ídolos, de imagens, de santinhos, que dizem lá fora, santinhos, mas a Bíblia chama de demônios. São demônios. Por quê? Porque os demônios se metem dentro das imagens para receber adoração de seus adébitos. Entenderam? Quando você vê uma imagem, saiba que lá dentro tem um demônio. Lá dentro tem um demônio. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode continuar a ler, mas pode ficar sentada mesmo. Ok. Obrigada. O qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí, amém. Aí se refere à besta de Israel, à besta da terra, ao falso profeta, que se intitulará de Deus e se assentará na cadeira de Deus dentro do templo, parecendo Deus. É o falso profeta. E os entendidos de Israel, os rabinos, muitos deles vão entender que ele é um intruso. E vai haver uma guerra dentro de Israel. Uma guerra. E essa guerra muitos vão morrer. Muitos judeus vão morrer. Isso é na grande tribulação. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse do meio que seja tirado é o Espírito Santo. Até que do meio seja tirado. Porque a igreja saindo, o Espírito Santo sobe com eles. O que é que o Espírito Santo vai fazer aqui na terra sem a igreja? Se ele está aqui por nossa causa.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém. Então, esse texto bíblico, 2 de 2 Tessalonicenses, esse capítulo, eu considero um capítulo esclarecedor da volta de Cristo para reinar na terra. Amém? Amém. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Não é o arrebatamento. Aqui se está se referindo à volta de Cristo, ao dia de Cristo. Ao dia de Cristo. Ao dia de Cristo. O dia dele é o dia em que ele voltará. Ok. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Mas Jesus. Cristo vai voltar mesmo. Aleluia. Primeiro ele vai arrebatar. A igreja. Se eu estiver vivo naquela época, eu serei transformado Aleluia. juntamente com vocês. Eu espero que todos vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Nós vamos ficar por aqui. Portanto, que Deus nos abençoe. E na outra terça-feira nós continuaremos esse assunto. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Até o Apocalipse todo. Glória a Deus. Até o finalzinho. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque não podemos estudar a Bíblia toda em 2 horas. Não podemos. Alguém precisa de oração? A irmã Marta precisa. Então, nós vamos ficar de pé